Então, meus amores, hoje nossa aula de português, nós vamos retomar ao conteúdo do S ou SS, não é verdade? Porque a letrinha S, o nome dela é S. Lembra que a tia Mônica falou que todas as letrinhas elas têm um nome e elas também têm um som. Só que a letrinha S, ela possui dois sonzinhos. Lembra? O sonzinho forte, que é ó, e o sonzinho que ela imita a letrinha Z, é o sonzinho Z. Tudo bem? Então vamos relembrar. O som de S, o som forte, quando ele está no início da palavra ou quando ele está no meio das palavras, entre uma vogal e uma consoante, entre uma vogal e uma consoante. E quando ele está no início, quando ele está entre uma vogal e uma consoante, aqui de novo. Aqui nesse caso, vocês estão vendo que tem dois S, porque a tia já explicou. A letrinha S, quando ela está entre duas vogais, ela vai ter o sonzinho do Z. Então, vamos voltar de novo. Então, o som do S vai estar sempre quando estiver no início da palavra, beleza? Ou então, quando ela estiver no meio, quando ela está entre uma vogal e uma consoante. O que acontece quando ela tem o sonzinho do Z? Acabei de explicar. Quando utilizada entre vogais, ela tem o sonzinho do Z. Por exemplo, quando ela está aqui, ó, a gente não vai ler caça, a gente vai ler casa. Por quê? Porque ela está entre as vogais. Aqui a gente não vai ler aça, a gente vai ler asa, porque ela está entre duas vogais. Então aqui, ó, casamento, ó, entre duas vogais. Mesa, entre duas vogais. Brisa, entre duas vogais. A vogal I e a vogal A. Ela fica entre, no meio, tá? Então, isso vai acontecer. Então, essa letrinha, ela tem essas regrinhas. Agora, a tia vai explicar outras regrinhas que tá bem aí no livrinho de vocês, que a tia Mônica vai dar a página agora. Então, olha só. Existe alguma palavra, sacola, por exemplo, aqui que eu coloquei. O que está de errado? Não, em hipótese alguma, não existe uma palavra que comece com dois S. Então, esse S aqui, ó, tá errado, não pode. Só inicia-se com um S só. Outra regrinha, quando você vai fazer a separação, vocês até fizeram uma atividade. A palavra passa. O que vai acontecer aqui, ó? Sempre quando os S eles estão junto aqui, ó. Mas quando eu fizer a separação das sílabas, o que vai acontecer com os S, ó? Eles vão se separar. Então não existe você escrever lá pássaro, ó. Ah, não, deixa eu escrever não deu para entender? Mas o que a tia Mônica fala? Os S não existem, né? Eles ficarem juntinhos quando você vai separar. O que você vai ter que fazer? Colocar um S para um lado e um S para o outro. A tia Mônica, quando estava aprendendo a ler, a professora dela falava assim, ó, tem que separar as letrinhas iguais, senão elas brigam. Tá bom? Então vamos lembrar isso. As letrinhas que são iguais, elas quando vai fazer a separação, não pode deixar elas duas juntas, senão elas brigam. Tá bom? Elas só quando elas estão na palavrinha que elas permanecem juntas. Beleza? Só para vocês lembrar, porque não é verdade, letra não vai brigar, né? Igual aqui, ó. Por que a tia Mônica colocou os dois S aqui? Para relembrar vocês. Mas quando tem duas vogais, por exemplo aqui, ó, o que eu escrevi aqui? Aliás, a Mônica colocou pássaro, eu estou com pássaro na cabeça, né? Pássaro não, passado. Então a tia Mônica colocou aqui, ó, passado.
O que aconteceu aqui? Tem muita gente que vai levar passado, porque o S está lá. Mas lembra, o S tem a regrinha. Tem hora que ele tem um sonzinho do Z. Por quê? O que aconteceu aqui? Aqui ele vai ter o sonzinho do Z. Porque aqui, ó, tem duas vogais. Então, quando isso acontece, esse aqui vai ter o sonzinho do Z. Então, o que eu tenho que fazer, ó? Duplicar o S. Agora sim. Essa aqui tá errada, mas agora tá certo. Ó. Passado. Mesma coisa que a tia vai colocar aqui, ó. Se eu escrever isso aqui, ó, eu vou ler misa. Misa. E não é misa. Eu quero missa. Então, eu tenho que duplicar a letrinha A. Beleza? Então, foi só para vocês relembrar. Aí, o que vocês vão fazer para a tia? Vocês vão pegar o livrinho lá de vocês de português e vocês vão fazer a página 66, que tem uma explicaçãozinha de tudo isso que a tia Mônica fez aqui no quadro. Vocês vão só fazer uma leitura informativa. Aí vocês vão pegar a página 67 e vocês vão fazer a atividade aí. Aí depois da aula a tia Mônica vai fazer a correção com vocês. É bem fácil. A número 1 é assim, ó. Observe as palavras abaixo e separe as escritas com S de acordo com o som que apresentam. Se elas tiverem um sonzinho Z, você vai colocá-las no quadrinho de cima. Se elas tiverem um sonzinho Z, você vai colocar no quadrinho de baixo. Por exemplo, assoar. Assoar tem um sonzinho do S. Besouro tem um sonzinho do Z. Entendeu? Aí você vai colocando essas palavrinhas aí. Aí tem um textinho. Leia o texto abaixo e depois responda. Então você vai ler o textinho. Depois vão ter algumas palavrinhas que estão destacadas, que são casamento, besouro, curiosidade, analisou, decisão, conclusão, casarão, casado, surpresas. Aí você vai observar as palavras destacadas e podem dizer que o S tem um sonzinho de Z quando ela está escrito. Então, todas essas palavrinhas que a tia Mônica leu, elas têm um sonzinho Z. Aí eu quero que vocês me expliquem por que tem um sonzinho Z, tá bom? E aí temos lá embaixo, na letra B, nas palavras sapo, sagui, siri, a letra S tem um sonzinho de Z ou sonzinho de S. Aí você vai marcar um xizinho. E na letra C, lá nós temos circule a imagem cujo nome, o S possui o mesmo som que o de casamento e besouro. Então o S aqui, ó, de casamento tem um sonzinho Z, besouro Z. Então qual desses aí tem um sonzinho Z? Máscara, super-herói ou tesouro? Aí vocês vão descobrir para mim circular, beleza? Muito fácil essa atividade. Então façam aí, daqui a pouco a tia Mônica volta a fazer a correção, tá? Bom trabalho para vocês, um beijo no coração. Então, meus amores, hoje nossa correção vai ser aqui mesmo no quadro, tá? Nós vamos para a questão número 1, a tia Mônica vai ler o enunciado e vai fazer para vocês, tá? Então lá nós tínhamos, ó, observe as palavras abaixo, separe as escritas com S e de acordo com o som que apresenta. Então o que a gente tem lá? Assoar, pesou, cansaço, sinagoga, pose, ensolarado, tesouro, caso, pressa, isca, refresco, curiosidade, asilo e casamento, né? Nós temos essas palavrinhas. E lá nós tínhamos dois quadrinhos. O primeiro quadrinho está pedindo as que tem sonzinho de Z. E o segundo quadrinho está pedindo as que tem o sonzinho do S, que é o sonzinho forte. Aí a tia vai separar junto com vocês, tá bom? Então bora lá. Nós vamos dar a primeira palavra. Assoar. Então quando eu falo assoar, ela vai ter o sonzinho do S. Então ela vai aqui, ó. Assoar.
Besouro. Besouro, ó. Então ela vai aqui, ó. Besouro. Aí nós temos cansaço. Então aqui, ó, cansaço vai aqui, ó. Cansaço. Aí nós temos aqui sinagoga. Onde é que ela vai, ó? Sinagoga. Beleza? Esse ó ficou feio. Cansaço, sinagoga. Agora pose, ó. Pose. Aí nós temos aqui ensolarado. Onde é que vai ensolarado? Ensolarado. Aí nós temos aqui tesouro. Tesouro vai aqui, ó. Tesouro. Aí nós temos aqui caso. Caso vai aqui também, ó. Caso. Aí nós temos aqui pressa. Pressa vai aqui, ó. Pressa. Aí isca. Isca. Aqui, ó. Isca. Aí nós temos aqui refresco. Refresco vai aqui também. Refresco. Aí nós temos aqui curiosidade. Curiosidade. Beleza? Aí nós temos aqui asilo. Asilo aqui também, ó. Asilo. E depois nós temos aqui casamento. Casamento. Então, beleza. As palavrinhas ficaram separadas, as palavrinhas todas, né? Então, olha só. Besouro, pose, tesouro, casa, curiosidade, asilo e casamento. Tudo vai ficar no somzinho do Z. Um som de S, assoar, cansaço, sinagoga, e ensolarado, pressa, isca e refresco, beleza? Agora nós vamos para a próxima questão. Então, meus amores, era para vocês lerem um textinho, né? E depois responder. Então, vocês já fizeram uma leitura do texto, nós vamos já pular para a questão da letra A. Observando as palavras destacadas, podemos dizer que o S tem o som de Z quando está escrito, então vocês vão completar. Então, as palavrinhas destacadas são essas aqui, ó. Casamento, curiosidade, analisou, decisão, conclusão, casarão, casados e surpresa. Então, pelo que vocês puderam observar, todas essas palavrinhas, elas possuem o sonzinho Z, não é verdade? E aí, tá falando para você completar. Então, por que elas têm o sonzinho Z? Por que elas têm o sonzinho Z? Porque todas elas estão entre vogais, não é verdade? Ó, todas elas estão entre vogais. Pode olhar aqui, ó. A, I, A, U, A, I, E, A. Então, todas elas estão entre vogais. Então, qual é a respostinha lá? Todas estão entre vogais. Beleza? Essa é a resposta da letrinha A. Tá? Então, todas estão entre vogais. Na verdade, a tia mãe colocou um espacinho lá pra gente colocar. Então, vou apagar aqui e eu vou responder lá na letra A. Tá? Que a tia colocou aqui. Então, todas estão entre vogais. Sendo assim, elas possuem o sonzinho do Z. Aí na letra B, nas palavras sapo, sagui e
tem o som de Z ou S? De S, não é verdade? Aí na letrinha C nós tínhamos lá os desenhos. Qual que você vai circular? Tia Mônica não dá conta de circular, mas eu vou colocar aqui, ó, é o tesouro. Porque o tesouro, ele tem um somzinho do Z, assim como as palavrinhas que colocou lá no exemplo, não é? Que são casamento e besouro. Então vocês vão circular lá para a tia Mônica o tesouro, tá? Então essas foram as questões de português. Parabéns para quem acertou todas as questões. Quem não conseguiu acertar, passa uma borrachinha aí e faça a correção. Beijo no coração. Fiquem com Deus.